fundo musical do Gustavo Lima, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Mas vamos lá. Nosso tema de hoje, prescrição e decadência. Decadência. Tema importante demais, extremamente relevante e hoje nós vamos entender isso aqui. Vamos lá. Primeiro, quando você fala de prescrição e decadência, você está mencionando um determinado efeito que o sistema jurídico impõe a algo que é um fato que a gente vai chamar de fato natural, o decurso do tempo. Então, inclusive um fato natural é qualificado como ordinário. O decurso do tempo, ele produz efeitos no direito, ou seja, ele produz efeitos jurídicos. Como que a gente vai entender isso? Basicamente o seguinte, você quando reconhece direitos e reconhece pretensões possíveis para uma parte, é necessário também que se reconheça um determinado prazo que aquilo possa ser exigido. Então veja que a prescrição ela tem exatamente o mesmo raciocínio se você for pensar tanto no âmbito do direito civil quanto no âmbito do direito penal. Se lá no direito penal você reconhece o direito de punir do Estado quando um sujeito comete um determinado delito na esfera criminal, você ao mesmo tempo determina que o Estado ele tem um prazo para fazer cumprir aquilo ali. E aí é onde surge a prescrição criminal. Aqui no direito civil, mais especificamente no direito do consumidor, você reconhece direitos às partes, mas ao mesmo tempo determina que essas partes têm um tempo, um prazo, um lapso para poder exigir esse direito, porque senão você condenaria a parte contrária, ou seja, aquela parte que tem uma obrigação, um dever, a ficar o resto da vida ou ao infinito, né, no tempo com aquela angústia. Nossa, será que ele vai me exigir? Será que não vai, né? Imagine, por exemplo, e eu acho que isso no direito penal fica ainda mais evidente, né? Você tá tranquilo aqui, de repente passa 40 anos, vem alguém falando que você difamou ela lá não sei onde, né? Você nem lembra daquilo mais. Então, até para ter uma, e óbvio que essa é a grande lógica aqui, uma segurança jurídica, uma aproximação dos fatos daqueles direitos que lhes são reconhecidos, a prescrição nada mais é do que um limite temporal para o exercício de determinados direitos ou determinadas pretensões, como nós vamos ver aqui. Onde é o X da questão? Surge, e isso é até um ponto polêmico quando a gente fala historicamente, uma confusão no que se refere àquilo que é prescrição e aquilo que é decadência. Por que eu falo essa confusão? Porque o Código de 1916, né, o Código Civil, ele não explicava, ele não diferenciava. Então, hora ou outra, os conceitos em si, eles se confundiam. Tinha artigos, professores, aquela luta para tentar diferenciar. E não, isso aqui é uma prescrição, não, isso aqui é um prazo de decadência, enfim. E aí veio o Código Civil de 2002 e ele facilitou isso aqui porque ele deixou bem claro, olha, isso aqui é decadência, isso aqui é prescrição. Inclusive com relação aos termos que usa, né? Quando se fala em decadência, por exemplo, a norma utiliza assim, caduca, né, decai, prazo decadencial. Então você já consegue perceber que aquilo ali é uma decadência e não é uma prescrição. Vamos fazer uma breve introdução aqui para dizer o seguinte. Por mais que o direito do consumidor seja reconhecido, é preciso definir um limite temporal em que esse direito será exercido ou exigido. Que negócio feio que tá isso aqui. Por mais que o direito do consumidor seja reconhecido, é preciso definir um limite temporal em que esse direito será exigido. Um limite temporal para que, né, fica melhor, para que esse direito seja exercido ou exigido como pretensão contra o fornecedor. Então, basicamente, é isso. Prescrição e decadência é uma limitação temporal, um lapso temporal que se tem para que os direitos que são reconhecidos ao consumidor ali sejam ou exercidos ou exigidos com a pretensão em desfavor do fornecedor ali. Como que a gente pode fazer isso aqui de forma bem simples e sem abusar muito de vocês? Quando eu falo prescrição,
basicamente, eu estou falando, isso é o clássico, né? A maioria dos professores utilizam essa forma de ensinar esse ponto. Quando se fala em prescrição, fala na perda do direito de pretensão. Então, a prescrição seria aquela perda pelo decorrer do tempo de uma inexistência de pretensão exigindo aquele direito. Quando se fala em decadência, já se fala na perda do próprio direito. Então, comumente se ensina a diferença de prescrição e decadência dessa forma. Eu vou mudar aqui e eu gosto de ensinar de uma forma um pouco diferente, apesar de ser extremamente didática essa apresentação que eu mencionei para vocês. Quando eu falo em decadência, eu estou falando na extinção do direito potestativo pelo decurso do tempo. E quando eu falo da prescrição, eu estou falando da extinção do direito subjetivo pelo decurso do tempo. Então, se de um lado você tem um direito subjetivo, do outro lado você tem um direito potestativo. Professor, qual que é a diferença? A diferença, ela é uma diferença muito, vamos dizer assim, sensível entre um tipo de direito ou outro. Mas, basicamente, quando eu falo em direito potestativo, é aquele direito que basta que a parte que o detém manifeste o seu interesse de exercê-lo, que já por si só se produz todos os efeitos. Então, quando eu falo de direito potestativo, eu estou falando daquele direito que só depende da manifestação da vontade daquela parte que o detém. Um exemplo que eu dou. Quando eu falo em casamento, eu estou falando de um direito potestativo que surge depois do casamento se a pessoa quiser se divorciar. Então, veja, você precisa, basicamente, para se divorciar, da manifestação da vontade daquela pessoa que quer se divorciar ali. Então, quando eu falo direito potestativo, eu insisto, o direito potestativo é aquele que produz os seus efeitos jurídicos a partir da manifestação da vontade de exercê-lo por parte do titular. Então, a partir do momento em que você manifestou a vontade, de exercer aquele direito ali, por si só, ele já deve produzir os seus efeitos. Então, pense nesse exemplo inicial aqui, que é o do divórcio, né? Daqui a pouquinho eu vou jogar com um exemplo de consumidor aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, a decadência é a extinção do direito potestativo pelo decurso do tempo, e o direito potestativo é aquele que produz os seus efeitos jurídicos a partir da manifestação da vontade de exercê-lo por parte do titular. Então, para o direito potestativo, você só precisa falar, eu quero fazer isso, ponto final, né? Determinação de domicílio, seria um exemplo de direito potestativo. Eu acabei de me mudar aqui para Rio Verde, para a Avenida Presidente Vargas. Então, veja, basta eu manifestar a minha vontade de mudar para aquela residência ali, e ali manter o meu ânimos de ser encontrado ali, com ânimos definitivo, que eu já tenho aquele direito de ter o meu domicílio reconhecido naquele local. Seria um outro exemplo aqui. A decadência, portanto, ela seria a perda deste direito potestativo. Eu perco o direito de manifestar a minha vontade. Na verdade, eu posso manifestar a minha vontade, mas aquela manifestação de vontade minha no sentido de exercer o direito potestativo, ela se encerra a partir do período de decadência. Quando eu falo de prescrição, eu estou falando na extinção do direito subjetivo pelo decurso do tempo. Melhorar isso aqui. É a extinção do direito subjetivo pelo decurso do tempo. O que é um direito subjetivo? O direito subjetivo é aquele que, para produzir efeitos, além da manifestação da vontade ou exigência do seu titular,
depende de uma prestação de outra parte. Então vamos entender isso aqui. Quando eu falo direito potestativo, eu falo que é um direito que eu tenho e para que eu possa exercê-lo, basta eu falar, esse direito aqui é meu, eu quero, puf, ponto final. Quando eu falo em prescrição, eu falo que é um direito também, mas é aqui um direito subjetivo que se perde pelo decurso do tempo. E o que é esse direito subjetivo? É aquele que, para produzir os seus efeitos jurídicos, ele precisa, além da manifestação da vontade ou da exigência da parte, ele demanda uma prestação da outra parte. Você precisa de uma... E aqui vem a própria pretensão, né? Você tem uma pretensão para que a outra parte lhe preste algo a fim de efetivar aquele direito lá. Beleza. Entendi, pessoal. Então vamos lá. Hora da verdade. Vamos ver se você entendeu mesmo. Quando a gente abre o nosso CDC, nosso códigozinho de defesa, abre-se aqui no artigo 49. O que nós temos no artigo 49? Diz o seguinte: o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou do ato do recebimento de produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Então, pergunta-se, que é o chamado direito de arrependimento. Naquelas situações em que você tem uma contratação fora do estabelecimento, como por exemplo na internet, é o mais comum, você recebeu o produto, não gostou, você tem 7 dias, você tem o direito de desistir, manifestado em 7 dias, para desfazer aquele negócio lá. Pergunta-se, esse direito aqui, ou melhor, esse prazo, não, melhor, o direito. Esse direito é um direito potestativo ou um direito subjetivo? Potestativo, por quê? Show de bola. Veja, eu falei não quero, ponto final, já era, acabou, né? Então, dentro do prazo de 7 dias, eu manifestei, comprei lá na Amazon o livro, deu 3 dias da compra, né? Recebi o livro, passou 3 dias, mandei um e-mail lá, geralmente os sites têm isso, né? Devolução e tal, manifestei lá que eu quero devolver, ponto final, meu direito já está garantido ali. Então veja, diante desse raciocínio, a gente pode pensar que a gente pode concluir que esse prazo de 7 dias é um prazo que, se é um prazo de exercício de direito potestativo, é um prazo que, Reime, decadencial, obrigado. Viu? O Eudes te atravessou. Então, beleza. Fiquem com isso na cabeça. Quando só preciso manifestar minha vontade e aquele direito já está produzindo seus efeitos, direito potestativo. Se tiver um prazo para eu poder exercer eles, esse prazo será um prazo decadencial. Beleza. Vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui no artigo... Vai, artigo 18. Eu estou com um problema num produto. Comprei uma TV e essa TV, ela não está funcionando lá. A tela não quer ligar mais. E aí eu levei lá na loja para eles poderem fazer a manutenção lá e passou o prazo aí de 30 dias e não resolveram. A partir do momento em que passou esse prazo, eu posso exigir, por exemplo, a devolução desse dinheiro. Esse meu direito de exigir a devolução do dinheiro aqui é um direito potestativo ou um direito subjetivo? Potestativo por quê? Mas veja, o simples fato de eu manifestar que aquele prazo passou e existe ali um direito envolvido ali, vamos pensar aqui, de devolver o bem, pegar outro, já produz todos os efeitos com relação àquilo ali? Consegue perceber a diferença? Vou explicar de novo. Quando eu falo no prazo de 7 dias, eu estou falando o seguinte: no prazo de 7 dias você pode desistir do contrato. O que é a desistência do contrato? É uma manifestação de vontade que vai produzir a extinção do contrato.
As partes voltam cada um para o seu lugar. Aqui, na segunda situação, eu estou falando de um problema, um vício no produto, que não foi resolvido no prazo de 30 dias, que é o prazo legal para o fornecedor resolver. Passado esses 30 dias, me surge um direito de exigir que a parte me devolva o dinheiro que eu paguei daquele valor ali. Veja, esse direito, ele é um direito que eu vou precisar da pretensão da outra parte, de uma prestação da outra parte, ou vai bastar eu manifestar a minha vontade de devolver que já vai produzir todos os efeitos? Conseguiu perceber a diferença? Aqui me surge um direito subjetivo. Tanto é que na maioria das vezes isso aqui vai virar o quê? Uma ação judicial. Então é a ação judicial que vai fazer com que o juiz reconheça aquele seu direito subjetivo. Veja como eu falei que são diferenças assim muito sutis, porque você pode falar assim, professor, mas lá no artigo 49, de alguma forma você vai precisar também que o fornecedor te devolva o dinheiro se você devolver o produto. Mas veja que aqui, se você fizer uma ação, vai ser uma ação declaratória de extinção de contrato. Se você for fazer uma ação aqui no artigo 18, será uma ação condenatória. Ou seja, aqui você não quer só que se declare o seu direito de extinguir o contrato. Aqui você quer que o juiz declare o seu direito de ter aquela prestação, ou melhor, aquela pretensão reconhecida e ainda obrigar o sujeito ao pagamento de dar. Então, veja que as naturezas das próprias ações aqui, quando se fala em direito potestativo e direito subjetivo, são naturezas diferentes, né? Tanto é que quando você fala em ações condenatórias, são ações que estão envolvendo os próprios direitos o quê? Subjetivos. Você precisa que a outra parte seja condenada a promover aquele determinado ato aqui. Quando se fala em direito potestativo, você só precisa do reconhecimento do direito, por exemplo, quando exige uma formalidade com relação àquilo ali. Então, de forma assim, resumida, pense sempre nisso. Aquele direito, o simples fato de eu manifestar ele, já gera por si só os efeitos que eu preciso, ou eu preciso ainda assim que tenha a minha prestação, a minha pretensão reconhecida para que aquele direito possa fazer todos os seus efeitos, produzir todos os seus efeitos. Se for o primeiro caso, decadência, né? Ou melhor, direito potestativo, não exercido no prazo, decadência. Se for o segundo, não exercido no prazo, você perde o direito de ação, como se fala aqui. O direito de exigir aquela pretensão ali. Essa é a chamada prescrição. Dica de professor de cursinho, né? Sempre que você pegar no sistema de direito privado, aqui no direito civil, quanto direito consumidor, sempre que for prazos em dia e mês, serão prazos decadenciais. Sempre, sempre. Olhou ali, é dia, é mês, será um prazo o quê? Decadencial. Vamos lá. Artigo 26, questão batida de prova de concurso. Olha o que ela fala. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando de fornecimento de produtos, de serviços ou produtos não duráveis, e 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e produtos duráveis. Pergunta-se, esse prazo é um prazo decadencial ou um prazo de prescrição? Decadencial. Então veja, o que é isso aqui? Tem alguns autores que não concordam não, mas para facilitar eu gosto de falar isso. Isso aqui é o que a gente chama de garantia legal. Ou seja, qualquer produto ou serviço que você comprar for durável, ele tem 90 dias de garantia e se não for não durável, ele tem 30 dias. Então veja o seguinte, eu comprei esse celular. Eu tenho 90 dias, para, tendo qualquer vício ali, eu poder reclamar. Vamos pensar o seguinte, no dia 30, eu vi o vício ali e eu reclamei. Já produz todos os efeitos? Ou seja, esse meu direito de reclamar, ele produz todos os efeitos a partir do momento que eu reclamo dentro do prazo? Percebeu? Ele já produz todos os efeitos. Inclusive o próprio artigo ele fala o direito de reclamar.
Veja que eu não estou falando aqui da parte me dar outro, me devolver, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando o meu direito de reclamar. Puf, ponto final. Então esse prazo aqui, ele é um prazo que envolve um direito potestativo. E aí, sendo direito potestativo, prazo decadencial. Você mataria por ser dias, né? Aí veja a diferença. Prescreve em 5 anos a pretensão. Aí é diferente. Aqui é o reconhecimento de um direito subjetivo relacionado a um dano aqui causado por fato, produto ou serviço. E aí veja, tá em anos, pode ser o quê? Aí a gente pode colocar aqui. Se os prazos forem em dia ou em mês, prazo decadencial, sem sombra de dúvidas. Pode marcar sem medo de errar. Se os prazos forem em anos, pode ser decadencial ou prescricional. Então tomar cuidado com isso aqui. Se cair lá na sua prova, mês ou dia, né? No prazo de não sei quantos dias, no prazo de não sei quantos meses, aí você sabe que é um prazo decadencial. Se for de ano, aí já fudeu. Aí você tem que analisar se existe um direito potestativo ou existe um direito subjetivo ali por trás daquilo. Diga, quem estava me... Não. 26, potestativo. Direito de reclamar. Por que é um direito potestativo? Porque é só o seu direito de reclamar. Você reclamou? Reclamei. Então, ponto final. Se você reclamou dentro, vamos imaginar, eu comprei celular, garantia, 90 dias. No dia, sei lá, 60, eu fui lá e reclamei. Ó, o celular, a bateria está durando 1 hora só, ele está com problema. Pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, pode passar 3 anos. O meu direito de ter esse celular trocado aqui, porque eu reclamei, ele está o quê? Garantido. Ele produziu os efeitos ali. Agora, quando eu falo o direito de receber uma indenização porque o meu celular quebrou, ou seja, o direito de receber o celular de volta, do mesmo modelo, né, que já seriam as possibilidades do artigo 18, aí já nasce uma pretensão. E olha o que a gente pode pensar. Geralmente a pretensão, que é o direito subjetivo, ele nasce quando você tem uma resistência de cumprimento do seu direito ali. Então uma forma de você analisar isso, se é um direito potestativo ou subjetivo, é pensar o seguinte: existe a possibilidade do sujeito resistir ali? Se ele puder resistir e essa resistência obstar o efeito daquele direito que você está querendo reconhecer, aí você pode falar que é um direito subjetivo. Por exemplo, eu sou casado, eu quero me divorciar. Existe a possibilidade da minha esposa falar assim: não, você não vai divorciar de mim, não. Existe essa possibilidade? Existe. Qual é o efeito que isso produz? Eu posso divorciar sem a minha esposa querer divorciar de mim? Óbvio que posso. O casamento ele pressupõe um acordo de vontades. Se uma parte não quer manter o casamento, você vai entrar com a ação de divórcio ali, não tem problema. Só vai ter, e veja, a ação de divórcio ela vai ter um reconhecimento, a declaração de extinção do vínculo conjugal. Então, não tem como nascer uma pretensão contrária ao reconhecimento de um divórcio, porque aquilo ali é um direito potestativo. Beleza? Vamos ver aqui como que o código trabalha essas situações nas relações de consumo. Ele fala o seguinte, então vamos entender aqui onde estamos. O último artigo que estudamos foi exatamente esse aqui, ó, 25, da estipulação de cláusula que exonere, né? Até falei para vocês do estacionamento lá do shopping. A gente pula aqui, seção 4, decadência e da prescrição. Veja que o código ele deixou separadinho. Ele fala primeiro da decadência, tá aqui, é o artigo 26. Depois ele fala da prescrição de forma muito porca, que é só o 27. Então, vamos lá. Quando falamos aqui, vamos colocar separadinho aqui, decadência no CDC. Quando falamos no primeiro momento de decadência, o código diz o seguinte: o direito de reclamar, como nós falamos aqui, ele, pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, caduca.
Aí você tem um prazo de 30 dias para os produtos ou serviços não duráveis, prazo de 90 dias para os produtos duráveis. O que isso aqui significa? Significa que você tem um período decadencial de 90 dias, se for um produto durável ou um serviço durável, ou de 30 dias, se for um serviço ou produto não durável, para reclamar, para indicar, manifestar que aquele vício ali, ele existe. E a partir do momento que aquele vício existe, você está diante de um produto ou serviço que viola aquilo que a gente viu, a teoria da qualidade. Veja mais uma vez que basta que você se manifeste, inclusive, aqui, ó, inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término dos serviços. Então, você pegou o produto, a partir do momento que você pegou, começa a contar aquele prazo. Se em 90 dias você não reclamar, aí pronto, ponto final. Você já não tem mais a possibilidade de exigir, né, que esse direito seu seja reconhecido aqui. Por que eu gosto de falar que isso aqui é uma garantia? Porque, querendo ou não, esses 90 dias aqui é o prazo que você tem com a possibilidade de reclamar de um vício ou mesmo um defeito daquele produto ali que está evidente, né? Ele é notável. Você comprou e estava aqui. Você consegue ver ele de forma notável aqui. Como o exemplo de, sei lá, uma televisão que você tira da caixa e assim que tira da caixa vê que ela está quebrada, né? Interessante mencionar aqui que o código ele trata esse ponto aqui. Ele fala obstam à decadência. O que é esse obstam? A doutrina vai divergir, porque a gente tem duas possibilidades quando se fala em prazos. Você tem a interrupção, que é pegar aquele prazo e zerar, e você tem a suspensão, que é suspender efetivamente aquele prazo e posteriormente ele volta a correr. Então, obstar à decadência, ou seja, é como se você, eu penso que é interromper, você zera esse prazo de decadência a partir do momento em que existe a reclamação e essa reclamação é respondida de forma negativa. Então veja que interessante, você tem o prazo de 30 dias para reclamar aquele direito lá. Esse prazo ele é interrompido assim que você faz a reclamação, como eu falei para vocês, até a resposta negativa correspondente ali. Então pode ser que você reclame hoje e passou 2, 3 meses, aí sim que a empresa vai falar, olha, infelizmente eu não reconheço aqui esse direito seu aqui que você está falando, da televisão, ela não estava quebrada quando a gente mandou e tal. Aí veja, a partir do momento em que houve a negativa do fornecedor aqui, aí já me surge um outro direito. Qual é esse outro direito? Reme. Acorda. Aí já entra o direito subjetivo, o eu derrubou o esquema. A partir do momento que você tem um impedimento daquele direito seu potestativo ser reconhecido e exercido, aí nasce a pretensão. E aí aqui você já está de boa com relação ao seu prazo decadencial, mas inicia aqui a contagem do prazo o quê? Prescricional. A partir do momento em que você, portanto, teve a negativa do fornecedor de cumprir aquilo que você está exigindo da garantia, aí te nasce a pretensão e essa pretensão será exercida por meio do quê? Uma ação judicial. A não ser que você seja policial igual eu, vai lá com a arma, né, fala, vai trocar essa televisão ou vou te dar um tiro na cabeça. Tô brincando, né? A única parte que pode fazer isso a única parte que pode fazer isso é concessionária de serviço público, né? Como a gente viu lá, se for uma CELG, se for uma Saneag, pode ir lá e cortar seu serviço. Agora, se for meros mortais, não pode não. Então, para a gente fechar esse raciocínio aqui, duas situações que vão obstar a decadência é a reclamação até a resposta ou a instalação de um inquérito até o seu encerramento, né? Então, veja, a partir do momento em que você exerceu o seu direito potestativo de reclamar nesses prazos aqui, de 30 e 90, por mais que a empresa não te responda ou fica te enrolando ali, aquela reclamação, ela já está ali garantindo o seu direito
de posteriormente, quando tiver negativa, poder exercer uma pretensão reparatória ali por uma ação condenatória. O que é legal? Vem o parágrafo 3º e fala: tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que for evidenciado. E aí aqui o código errou, onde ele falou defeito, hein? Porque não é só o defeito, aqui deveria ser o quê? Vício. Porque vício que é o gênero. Poderia ser um vício de qualidade, quantidade ou um vício de segurança. Mas veja, quando a gente fala de vício oculto, é aquele conhecido vício redibitório, fica escondido. Para esses casos, olha que loucura, o que o Código de Defesa do Consumidor fez? Para esses casos, o prazo ele só vai se iniciar no momento em que ficar evidenciado o vício ali. Olha que loucura. Então veja, se eu comprei uma televisão Sony, não pode falar a marca, né? Não, se eu comprei uma televisão Sony, acho que é Sony Vegas, né? Que é um modelo, eu não lembro bem. Eu acho que eu já até mostrei para vocês aqui, que é o que queima a tela. Quando ele queima a tela, ele queima a tela com uns poucos meses depois de 1 ano de uso. Então veja, eu estou vendo minha televisãozinha de boa, de repente essa televisão, apaga. Tinha 1 ano e meio que eu comprei essa televisão. Quando eu vou descobrir, aquela televisão já tinha esse problema de tela desde o momento em que ela foi fabricada. Ou seja, era um vício de fabricação. Aquele problema, ele iria me acometer porque, eu tenho certeza que ele iria me acometer. Por quê? Porque aquela televisão ela já tinha aquilo lá. Lembrar, o vício redibitório é aquele vício que já existia no momento da transmissão da propriedade. Então, quando eu comprei a televisão, ela já tinha aquele problema, porque é um problema de fábrica. E aí, o que acontece? Quando eu descubro, a garantia, que na maioria das vezes é uma garantia, vou até mostrar aqui para vocês. A garantia, que na maioria das vezes, além desses 90 dias, ela vem acompanhada de uma garantia contratual, que está aqui, ó. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito, né? Então, geralmente, os produtos vêm lá com prazo de garantia de 9 meses e você acrescenta mais 3 meses aqui, que é a garantia legal, e aí você acaba saindo com um produto com 1 ano de garantia. É o tradicional de produtos chamados produtos duráveis. Aí o que acontece, Eudes? Você está lá assistindo sua televisãozinha de boa, ela apaga. Você, como bom investigador, fuça no Google, descobre que essa televisão ela tem um vício, né? Ela tem um vício de qualidade de fábrica. Ela queima a tela porque existe, inclusive, uma programação para ela queimar daquela forma. O que o parágrafo 3º está te falando? Olha, como é um vício redibitório, esse prazo aqui, ó, que não é só o de, olha que loucura, não é só o de 90 dias, mas os outros 9 meses que você tinha, ele só passa a contar a partir do momento em que o vício aparecer. Ou seja, por mais que a televisão tenha 1 ano e meio de uso, é somente a partir de 1 ano, a partir desse momento em que você verifica o vício, que você pode falar em perda do direito de reclamar. E é aqui que o STJ vai aparecer com julgados extremamente perfeitos, né, lindos, vamos falar assim, que é o combate à obsolescência programada. Diversas jurisprudências do STJ dizem que, quando se trata de produto durável, a garantia deve ser compreendida, e é exatamente por isso que eu falei para vocês que tem alguns autores que vão falar que isso aqui não é um prazo de garantia, mas sim a garantia seria compreendida tendo como base a vida útil daquele produto. E aí o STJ vai dar indícios de que carros, televisão, geladeira, fogão, isso que a gente chama de produtos duráveis, é de 5 anos para frente. Então qualquer problema que aparecer dentro desse prazo, você está diante de uma situação que tem fortes indícios de ter sido construída pela própria empresa fornecedora para prejudicar o consumidor naquele sentido.
Eu vou mandar para vocês depois o julgado que é assim mais completo dessa obsolescência programada. Ele é sensacional. Se eu não me engano, é do ministro Luiz Felipe Salomão. Ele fala assim: uma coisa é você comprar um carro e ter que trocar, sei lá, pastilha de freio, disco de embreagem. Outra coisa é você comprar o carro e com 5 anos de uso ele começar a querer fundir, ele começar a dar uma porção de problemas, né? Vamos pensar que, eu sei, alguns carros têm problema no câmbio, né? Você tem o Ford Fiesta, né? Tem problema no câmbio. Ele tem o Golf, tem alguns modelos de Golf tem esse problema no câmbio também. Então uma coisa é você ter um problema que surge pelo uso, né? O desgaste no pneu, o desgaste na pastilha de freio, enfim. Outra coisa é você ter um problema que surge porque aquele produto ali, ele não tem uma qualidade que se esperava. Por exemplo, você reconhecer que uma televisão ela só vai durar um ano é desconhecer que uma televisão é um produto durável. Quando você fala em durável, veja, o que eu penso que sim. Tem um documentário, eu vou lembrar depois, tem um documentário que conta a história da obsolescência programada. Ele é incrível, top de linha. O cara que inventou isso aqui tudo foi um cara, acho que eu já contei isso pra vocês. O cara descobriu uma lâmpada que ela não queimaria nunca. E olha que loucura, né? Pesquisador. Esses engenheiros doidos aí. O cara descobriu, inventou uma lâmpada que não ia queimar nunca. Aí ele vai todo empolgado, né? Procura lá, eu não lembro qual que era a empresa. Procura a empresa, não sei se é aquela Osram, é a Osram ou a Philips. Pra falar pro cara, falou, nossa, a gente vai ficar muito rico. Vamos ficar famoso e tudo. Eu descobri uma lâmpada que não queima. Aí o cara surtou, falou assim, você tá ficando doido? Nosso mercado aqui acabou então. Quem que vai querer comprar a lâmpada? Vai comprar e vai usar o resto da vida. Você vai dar um jeito agora de fazer o contrário, né? Eles fazem exatamente o caminho inverso, né? Você vai descobrir um jeito de programar essa lâmpada para ela queimar com um número X de horas, né? Isso é bizarro, né? Depois que você sabe. Porque quando você compra as lâmpadas, elas vêm lá, durabilidade de não sei quantas horas, né? Aí o cara conseguiu construir a lâmpada para ela queimar assim que cumprisse aquele determinado prazo ali. Aí é o surgimento da obsolescência programada. E aí isso depois, Eudes, vai ser jogado com ação judicial reconhecendo isso na Europa, nos primeiros iPhones. A Apple ela constrói os primeiros iPhones para uma determinada atualização ele travar. A bateria começava a acabar, ele travava o sistema, né? Depois você tem impressoras, ela contava os números de impressão, então quando desse lá 1 milhão de impressões, ela, simplesmente ela como se fosse um fusível, ela queimava. Ela tinha um sisteminha que queimava assim que aquela contagem de cópias fosse feita, né? Então o STJ ele vem nesse sentido falando exatamente isso. Poxa, uma forma de combater essa prática condenável do mercado, que é de produzir produtos com prazo de validade pré-definido, é você exigir que o consumidor tenha garantia enquanto houver a legítima expectativa de vida útil daquele produto. Me parece que para televisão, para eletrodomésticos, isso é bem evidente, né? Você pensa lá, uma geladeira. Como que uma geladeira não pode durar, né? Aqui na oficina do meu pai tem uma geladeira daquelas que você põe a mão e toma choque, aquelas que vinha vermelha, azul, né? Então, veja, geladeira de, sei lá, 20, 25 anos, né? Faz barulho e tudo, mas funciona. E aí você tem geladeira hoje que dura, sei lá, 1 ano e meio e dá um problema no motor, né? Então, veja, nada mais é do que um posicionamento do mercado para produzir produtos que durem menos, né? E, obviamente, poder vender mais. Uma instigação ao consumismo. E aí o STJ vai dizer que, sob a ótica de proteção do Código de Defesa do Consumidor, esse tipo de comportamento tem que ser combatido. Então, você tem várias jurisprudências aqui que relativizam esses prazos de garantia, principalmente com base nisso aqui que eu estou falando para vocês. Ó. A não ser que o fornecedor prove que aquele vício lá, ele surgiu, né? Então vamos pensar aqui, surgiu por algum... E aí você vai lá nas excludentes de responsabilidade civil, pelo mau uso do consumidor, né? Pô, o cara jogava água na geladeira inteira, ou ele enchia a geladeira lá de roupa para secar na gradezinha, né? As geladeiras mais novas nem tem isso. Ou sei lá, ele carregava essa geladeira de um lado para o outro e tal. Você tem indícios aqui, ó, de que ela tá toda arranhada aqui ali e tal. Aí beleza, você pode justificar. Ou mora numa casa onde tem uma variação de energia muito grande, então tem sobrecarga ali. Enfim,
E veja, aqui você tem que inverter o ônus da prova. Fornecedor que se vire. Ele que prove que esse vício que ocorreu ali, que apareceu como um problema do produto ou do serviço, ele é um vício oculto. Você inverte o ônus da prova aqui. Então, aí que eu tô te falando, esses julgados do STJ, eles falam que eletrodomésticos, carros, esses produtos que tradicionalmente a gente conhece como produto durável, é 5 anos para frente. Menos que 5 anos você sequer poderia considerar que é um produto durável. E aí me parece que o grande problema, né, que a gente vivencia hoje, e que seria inclusive uma forma de você contestar esse entendimento, é que muitos produtos demandam uma atualização, como é o caso do celular, né? Ele demanda novos softwares. E aí pode chegar a um ponto, como por exemplo a Apple faz, ela trava o celular, olha, a partir de agora esse celular aqui não tem mais atualizações. E, e aí você acaba tendo às vezes um produto que está funcionando, mas ele já não tem aquela utilidade que se espera, né? Eu vou achar esse julgado para vocês e vou mandar no grupo lá. É um julgado excelente. Inclusive para quem vai... Sim, sim, sim. Você tem vários julgados, principalmente na Europa, que falam exatamente isso aqui, ó, obsolescência programada. Eu sei que é lá da minha, que é aqui da minha região, né? Teve uma ação civil pública, vamos ver se a gente acha aqui, do MP de Minas aqui, por conta da bateria. Não sei se vocês lembram a época que a Apple ela começou a oferecer bateria em desconto. Não sei se vocês lembram disso. Que ela estava dando um desconto lá para quem quisesse trocar a bateria dos celulares e tal. Foi por conta disso aqui, ó. O Procon multou a Apple por problemas detectados no celular. Os aparelhos apresentam vícios de qualidade com perda da funcionalidade do microfone. Não, não é esse aqui não. Esse aqui é outro, então. Veja o seguinte, o que a Apple faz muito, e aí como você falou, é de conhecimento notório, é exatamente isso. Eles atualizam um sistema e aí essa atualização ela vai produzir problemas nos aparelhos antigos. Então sai, por exemplo, o iPhone 10, aí logo que sai o 10, passa pouco tempo, a Apple oferece uma atualização para o 10, para o sei lá, pro 9, pro 8, pro 7, pro 6, mas os lá de trás, ela trava alguma das funcionalidades a partir daquela atualização ali. Isso é público e notório. Né? Vamos ver essa da bateria, né? Acho que teve um recall das baterias. A Apple não mencionou, mas na época eu lembro de ver que teve um recall, sim. Tem aqui o MacBook que explode, né? Não sei se você sabe disso também. Não foi só o Galaxy que teve o... Esse da Apple foi até legal. Eu tomei conhecimento, foi viajando mesmo. Que na hora que eu entrei no avião, eles falaram: atenção, senhores passageiros que tem um notebook, né, da Apple e tal, é proibido viajar com esse aparelho. Eu falei: poxa, pensei que era só o Galaxy Note S7 lá. Hum, Você não pode procurar, né? Ó, troca baterias do X, do XR. Acho que é essa aqui, ó. Agora baterias novas, eu não lembro bem o que aconteceu. Eu sei que o X da questão foi isso. Eles ofereceram. Foi isso aqui mesmo. Ó. Bateria que custava quase R$ 500, ela passou para cento e pouco. Eles descobriram lá uma atualização que derrubava a bateria do aparelho. Era uma atualização que fazia o aparelho ficar lento e acabava a bateria rapidão. E aí, para não deixar a coisa espalhar, eles fizeram uma campanha de promoção muito grande para quem quisesse trocar a bateria ficaria baratinha ali, e aí ficou por isso, como se fosse abafando o caso. Mas a Apple é uma empresa conhecida já no que se refere a essas obsolescências programadas no mundo todo, né? Você tem julgados aí no mundo todo condenando a empresa por conta disso aí. Beleza? Então, por hoje é isso. Nosso tempo já até
Tá num horário bacana aí para encerrar a aula, para a gente poder ver a live do Gustavo Lima. E aí na semana próxima, né, na semana que vem tem o simpósio, na outra semana a gente continua com a prescrição. Então, basicamente, de decadência, apesar de ser um conteúdo mais extenso, assim, quando você fala em direito civil, no Código de Defesa do Consumidor ele é bem simples. Só você saber que existem esses prazos de 30 e 90 dias para reclamar aqui, prazo decadencial, que pode ser complementado por uma garantia contratual e que você tem obsta essa decadência aqui, a reclamação até a negativa ou a instauração de inquérito. Lembrando que para o vício redibitório, esses prazos aqui só passam a contar a partir do momento em que você evidenciar aquele problema ali. Beleza? Isso aqui é poder, né? Não sei se vocês perceberam. Isso aqui, para quem é consumidor, é contar onde está a galinha de ovos de ouro, né? Esse parágrafo terceiro aqui. Você, por exemplo, o professor, que é o nome dele, Landolfo Andrade, que tem aquele livrinho de direitos difusos coletivos, ele fala que enquanto tiver a vida útil do produto, isso aqui está valendo. Desde que você consiga demonstrar que o vício já existia quando você comprou, você pode reclamar desde aquele momento ali. Passado, sei lá, 3, 4 anos que você comprou o celular, de repente descobre que existia um probleminha nele aqui que agora está te gerando um determinado prejuízo. Você pode apontar esse parágrafo terceiro aqui. Belezas?